A paz e a luz a todos. Hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu já tenho sentido no coração de fazer ele faz um tempo. Eu tenho sentido e vivenciado experiências mediúnicas muito diferentes, tanto agradáveis como umas nem tanto assim. E tenho buscado respostas, tenho buscado ajuda, instruções, né? Eu sou uma pessoa espírita, mas abranjo de coração aberto, com muito carinho, a toda a espiritualidade. Então, eu também me considero uma pessoa espiritualista. Para quem não me conhece, eu sou a Tainan Gabriele, vou fazer 29 anos agora, segunda-feira, e eu dei início à minha vida espiritual quando criança na Igreja Católica, e logo migrei para a evangélica, onde me batizei nas águas, por opção própria. Eu também era levita na igreja. Levita na igreja evangélica é a pessoa que canta, toca instrumentos, é envolvida lá com a parte, né, dos louvores, né? Mas, devido a muitas experiências mediúnicas que tive desde criança, muitos questionamentos que eu tinha, né, muitos mesmo, eu, quando conheci o espiritismo, a doutrina espírita e os ensinos espíritas, eu me senti em casa, porque eu encontrei respostas. Eu encontrei muitas respostas, tanto fazendo os estudos dos livros que foram deixados a nós através das mãos do codificador Allan Kardec, que nós, espíritas, vale ressaltar, somos cristãos, somos devotos de Cristo, de Jesus, somos espíritas. Nós não somos kardecistas, nós não somos devotos de Kardec, tá bom, gente? Kardec teve um trabalho importantíssimo, deixando as obras para nós através de médiuns ostensivos que falavam com os espíritos e até mesmo psicofonavam os espíritos para que ele escrevesse, né, com as mãozinhas dele para nós. Ele teve um papel importante de questionar, de perguntar muita coisa importante para o espírito de verdade, que se manifestava através de médiums e passavam respostas para ele. Então ele foi o codificador da doutrina, ele foi a mão que escreveu, mas para fazer as obras dele, foi necessário, primeiramente, a ajuda espiritual e, segundamente, muitos irmãos médiums ostensivos que colaboraram com a sua mediunidade para que Kardec tivesse respostas e escrevesse seus livros. Então, gente, uma das razões de eu estar trazendo esse vídeo aqui, né, uma das razões, um dos motivos, é sobre isso. Hoje em dia, eu vou começar por essa parte. Eu anotei algumas coisas aqui para eu não me perder nesse vídeo. Uma das razões de eu estar trazendo esse vídeo aqui, que eu fico muito chateada, que hoje em dia, no próprio meio espiritualista, de crenças como Umbanda, Candomblé e outras crenças espiritualistas, eu tenho visto muita divisão. Lamentavelmente, eu tenho visto pessoas questionando coisas tão pequenas, tão vãs, para nós que temos entendimento e estudo da reencarnação, de que espírito não tem sexo, não tem gênero, não tem etnia, não tem raça. Nós pegamos aí como exemplo essa briga tola, na minha opinião, de pessoas questionando etnia de orixá. Gente, primeiro de tudo, todo espírito é capaz de plasmar formas diferentes e se materializar de formas diferentes, de acordo com sua vontade ou por algum propósito que seja. Até mesmo zombeteiros. Muitas vezes um espírito obsessor zombeteiro aparece para muitas pessoas aí numa figura que sabe que vai assustar aquela pessoa, como por exemplo, aparece naquela figura de uma moça com cabelo na cara e vindo assim com a mão com roupa branca. Por quê? Porque sabe que vai assustar, sabe que a pessoa tem medo desse tipo de figura, então ela vai plasmar aquela figura, mesmo que ela não seja daquela forma, ela vai plasmar para te assustar, para zombar de você, para rir da sua cara. Entende? A mesma coisa é com qualquer outro espírito de luz. Maria, mãe de Jesus, plasmou uma forma diferente quando voltou ao plano espiritual. E todo espírito tem essa capacidade de plasmar suas vestes, plasmar formas diferentes, sabe? Inclusive,
nesse vasto universo que Deus, nosso Pai Criador, criou, chame você como quiser, o nosso Criador universal, na casa do Pai há muitas moradas. Jesus já havia dito, e nós temos aí, através de cartas psicografadas de diversos espíritos, através dos nossos irmãos médiuns, Chico Xavier e muitos mais, descrições de outros lugares, como por exemplo quando a mãe de Chico Xavier viajou a Saturno e descreveu as criaturas de lá, que nem humanas são, elas nem se assemelham à nossa forma humana, às criaturas do planeta Saturno. E Sírius, por exemplo, que é o planeta de Maria, né, de onde veio Maria, mãe de Jesus, tem pessoas, tem seres que se lembram, se assemelham a nós humanos, mas tem seres felinos. Tem seres que são meio que humanoides, mas com faces felinas. E nesse vasto universo, tem planeta que inclusive tem face de ave. Vocês entendem? Por exemplo, aquelas figuras que os egípcios já criavam de um corpo humano com uma face diferente, não era invenção. Nesse vasto universo existem seres desse tipo. E às vezes, se não for também, ele plasma isso por alguma razão. Qual razão? Mas nesse vasto universo existem muitas criaturas, e nós, humanos, encarnando tanto, em tantas vidas que já tivemos para aprendizado, por necessidade. Todos nós já fomos de diversas formas também, gente. Eu estou a Thay, eu não sou a Thay, você está você. Você não é você. Você é o espírito que está habitando este corpo material físico, mas você já teve muitas formas. O seu espírito já se reencarnou, se materializou, né, na forma física de diversas formas e ainda vai ter essa tarefa ou possibilidade. Mesmo no plano espiritual você pode plasmar outra forma, mas reencarnando nós sempre vamos voltar de uma forma diferente, nós não voltamos iguais. Então hoje eu estou assim, ó, com esse tom de pele, com esse cabelo, com esses olhos, mas eu já fui com certeza pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas amarelas, né, asiáticos, todo mundo já foi tudo, gente, e vamos ser muito mais. Então, isso aqui, ó, eu vejo pessoas questionando, por exemplo, como eu disse, etnia de orixá. Gente, eles são espíritos benevolentes de luz, que ajudam, né, que intercedem, que olham por vocês. Os espíritos elementais, os orixás e muitos outros seres que estão aqui cooperando conosco na Terra, que muitos deles são ligados à natureza, muitos deles nem humanos são, mas podem plasmar também formas diferentes na hora de se apresentar a alguém. Como nós temos aí no estudo, por exemplo, os orixás são seres que não falam. Inclusive eu vou dar agora a vocês o meu testemunho. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, assim como Kardec. Por isso, inclusive, eu me senti em casa no espiritismo. Porque quando eu sentei na cadeira de frente para uma médium e ela simplesmente leu o livro da minha vida sem nunca ter me conhecido, gente, aquilo é maravilhoso. Quando você chega lá precisando de ajuda, de respostas, e você é tratada com o maior carinho, com o maior acolhimento, e sabe, descrevem pessoas para você dos pés à cabeça, te orientam, te falam coisas que não tem como ninguém mais saber, sabe? Não tem preço isso. Claro que a mediunidade está presente em todos. Então, em todos os lugares, todas as crenças, vão haver pessoas que têm a mediunidade ostensiva. Porque médium todos são. Todos. Sem exceção. Mas tem pessoas que têm a mediunidade ostensiva, que católicos e evangélicos chamam de dom de revelação, por exemplo, né? Então, eu já estive diante de 2 pastores que tinham mediunidade ostensiva e começaram a falar coisas para mim que não tinha como eles saberem. Já estive diante de 3 médiums que eram da Umbanda e Candomblé, só não lembro a sequência, mas era de Umbanda e Candomblé, que também tinha mediunidade ostensiva, e olhando pro lado e falando várias coisas para mim que não tinha como saber, porque a pessoa nem me conhecia, tá entendendo? Então, assim, eu me entendi muito no espiritismo por causa de muitos questionamentos que eu tinha, né, dando início na igreja e tudo, mas infelizmente eles demonizavam todas as experiências mediúnicas que eu tive
era demônio, era demônio, era demônio, tinha que repreender, e eu não concordava com isso, eu não acreditava nisso. Mas agora voltando à questão de orixá, eu sempre fui muito mais ligada à parte Jesus, Maria, Deus e os anjos guardiões. Então eu não procurava tanto as outras partes, porque eu sei que tem uma corrente toda de luz, né? Tem toda uma gama de espíritos benfeitores e colaboradores. Nós temos os indígenas, guerreiros, temos os marinheiros, o povo cigano, os guardiões e guardiãs Exus e Pombas-Giras, que atuam em energias mais densas, locais que não é qualquer espírito que pode ir trabalhar, mas também tem função protetora e também pode trazer, sim, direcionamento, uma palavra amiga. Pretos velhos, né? Que nós chamamos, tipo assim, eles se materializam assim, mas nós temos entendimento, por exemplo, que no plano espiritual, principalmente seres de luz, voltam à jovialidade. Mas por que que eles continuam se apresentando assim? Porque as pessoas criaram um carinho, um afeto por eles dessa forma. Então eles vêm e se apresentam assim, trabalham assim, como pretos velhos. Não há nada de mal nisso. Mas, por exemplo, se eles virem a reencarnar, eles podem se tornar outras formas, como, por exemplo, no plano espiritual. Pode ser que você veja ele, uma pessoa jovem, e não reconheça, vai falar, olha, sou eu. Eu estava falando com você lá no dia da gira lá e tal. É que aqui eu estou jovem. Lá eu me apresento como tal para você, mas aqui eu estou jovem. Então, assim, eu estou dando exemplos, gente, mas voltando à minha experiência. 3 médiums diferentes falaram para mim que eu era filha de Iemanjá e eu questionava, mas eu nunca busquei essa parte, essa questão. Como que eu sou filha de Iemanjá, sendo que eu nem sabia o que era, quem era, eu sabia por cima. E daí, quando eu comecei a estudar mais sobre isso, sobre aquilo, sobre os orixás, né, e coisa, e etc, etc, sobre toda a espiritualidade aí, né, eu fiquei também com esse questionamento tão pequeno, tão vago, sobre a etnia dos orixás, por eles terem sido originados, né, assim, a cultura primária deles, de regiões onde deveria ter tal etnia. E depois, eu dando meu testemunho, tive 3 projeções astrais, onde ela e uma falange de espíritos, que uns não pareciam humanos, eram espíritos dos mares, assim, não sei explicar, e tinham várias outras mulheres, e também homens, com máscaras que tampavam o rosto, e você só via daqui para baixo, segurando alguns enfeites, umas coisas do mar, assim, com roupas azuis, e a Iemanjá no meio, bem alta, branca, com cabelo longo, preto, roupas longas, enfeites, uma coroa, assim. E ela não falava nada, porque como a gente sabe, o orixá não fala, né? Eles podem falar conosco de forma psíquica, né? Isso todo espírito faz. Tanto que em uma das minhas projeções astrais, sim, ela me falou algumas coisas. Não vou trazer aqui porque isso é algo pessoal meu. Tinha a ver, inclusive, com situações de vida que eu estava passando. Mas eu vi ela umas 3 vezes nessa forma. Então, assim, se eu a vi assim, porque ela quis se mostrar assim, quem é o outro para questionar? Quem é uma pessoa que não teve a minha experiência para questionar a minha experiência espiritual? Sabe? Inclusive, na última vez que eu tive uma projeção astral com a falange de Iemanjá, né? Eu lembro que eu a vi lá, bem no meio do mar, assim, mas distante. Parece que estava dançando. E aqui na beira tinham muitas pessoas. Homens e mulheres com roupa, assim, tipo de marinheiro. E tinha um barco balançando na ondinha, assim. E eles estavam fazendo louvores para Iemanjá. Jogando coisas, flores e cantando para ela. E ela lá no fundo. Foi um sonho tão bonito. E foi justamente numa época que fazia tempo que eu não fazia orações para ela. Não me comunicava com ela, sabe? Foi um sonho muito bonito. Uma projeção astral muito bonita e muito vívida. Toda vez que eu tive essas projeções astrais com algo mais espiritual, assim, foi muito vívido de sentir, sabe? Vocês entendem, vocês que são da espiritualidade também, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se eu já cheguei até alguma vez na minha vida o desdobramento, mas projeção astral bem nítida eu já tive várias. Tanto agradáveis quanto não.
E nesse tempo agora, onde eu vi muitas psicografias do Dr. Bezerra de Menezes falando para nós sobre esse processo de transição planetária, eu tenho sentido minha espiritualidade aflorando e eu estou tentando cuidar com mais disciplina, melhorando meus hábitos, praticando a reforma íntima. Tem muita coisa que é necessária que nós limpemos, que nós vamos reformando em nós para melhorar, elevar a moral, porque a humanidade melhorou muito, desenvolveu-se muito tecnologicamente, mas moralmente falando ainda existe muita maldade, muita ganância, muita guerra, muita frieza, muito ódio, muito desrespeito, muita imoralidade assim, na promiscuidade, na depravação, na pornografia, na libertinagem excessiva. Sabe, gente, é muito triste. Nós temos que trabalhar tudo isso. Os vícios degradando nossos irmãos cada vez mais. Vício em drogas, vício no álcool. Temos que cuidar. Quando você vê um irmão que está sofrendo nessas coisas, tenta ajudar. Se você vê, infelizmente a pessoa também tem que querer. Mas leva uma palavra amiga, um conselho, fala: irmão, irmã, para com isso. Você está se destruindo. Gente, isso é tão pesado, leva tudo a umbral. Esses artistas, inclusive, procurem ver vídeos espiritualistas e espíritas falando sobre isso para você ver. Esses artistas que criam tanto conteúdo pornográfico, primeiro, ó, é tudo feito lá no umbral, pelos cabeças de lá. Vem de lá dos cabeças de lá toda essa influência obsessora, promíscua, depravada. Então, por isso nós temos tantos artistas promíscuos, depravados, que criam músicas imorais. Isso aí é tudo influência obsessora. Não é à toa que vocês veem tantos deles depois entrando em depressão, se arrependendo e se convertendo à crença evangélica. Quando for assim, abençoa, não fica tirando sarro, não. Seja se a pessoa decidiu agora ir para alguma crença espiritualista de outras linhas, candomblessista, umbandista, quimbandista, budista, não importa. Seja qual for a crença da pessoa, se ela está buscando luz, melhorar, praticar a reforma íntima, praticar a caridade, abençoa, fica feliz por essa pessoa. Você não sabe o que ela estava sofrendo. Gente, a influência obsessora é muito triste. Pessoa que tem vício em pornografia sofre e não reconhece. Pessoa que tem vício em drogas, só que elas nunca vão admitir. Tem alcoólatra que fala: eu sou apreciadora, eu não sou alcoólatra. Ah, não, eu só uso droga quando eu tô muito mal ou quando eu tô muito alegre. Resumindo, você usa sempre. E assim, não é legal, gente. Não é legal. Então, quanto mais pudermos ir trabalhando, ninguém é perfeito, gente. Estamos todos em aprendizado. Coloquem isso na cabeça. Você é uma boa pessoa. Pratica o bem, pratica a caridade. Faz algo de bom para alguém, perdoa alguém que falhou com você. Se você falhou com alguém, reconhece o teu erro, peça perdão. Antes de deixar a tua oferenda no altar de Jesus, reconcilia-te com o teu irmão. Vai lá se reconciliar, isso agrada mais a Deus. Você se reconciliar com o seu irmão que você teve uma briga, um desentendimento com o teu próximo, do que ficar ali fazendo oferenda para santo, para Deus. Os espíritos de luz, amigos benevolentes, todos querem ver a humanidade em irmandade, em benevolência, em união, e as pessoas discutindo, brigando por etnia, brigando porque minha religião é mais certa que a sua, porque isso, porque aquilo, porque você vai pro inferno, porque você é isso, porque você... Gente, pelo amor de Deus, são coisas tão vãs, tão pequenas, porque eu tenho mais dinheiro que você, porque eu tenho status, porque eu isso, porque eu aquilo, porque tal pessoa é assim, assim, assado. E geralmente, ó, é um dedo apontando e 3 apontados para você. E normalmente, tudo que você muito julga no outro, ou é dor de cotovelo, ou é algo que você reconhece em você mesmo. E por isso você julga no outro, porque não consegue admitir em você. Né? Então nós temos que estar sempre praticando a reforma íntima, procurando trabalhar a disciplina espiritual, a disciplina moral, deixando de lado velhos hábitos que não agregam, que são imorais, que não são bem vistos pela espiritualidade maior, tá bom? Porque assim, gente, o umbral é real e não é bonito, não é agradável, é triste. Procurem vídeos sobre o umbral para vocês verem como é triste. Procurem estudar o que leva as pessoas ao umbral, né?
tudo isso que eu estou citando aqui, a maldade, a ganância, o egoísmo, a ira, a guerra, as paixões, sabe, gananciosas, a depravação, sabe, a imoralidade em geral, leva todo mundo para o umbral. E é tão sofrido, é tão feio. Sabe, nós aprendemos muitas vezes que todos nós vamos passar por lá, nem que seja um curto tempinho, né? Mas a maioria de nós vai passar por lá, se não todos, a maioria. Nem que seja um curto tempinho, porque nós temos muito ainda a melhorar. Mas vamos pelo menos tentar, gente, um pouquinho, engatinhando. Vamos procurar melhorar, elevar nossa moral espiritual, nossa moral como cidadãos, como pessoas, como irmandade, como sociedade, como humanidade. Não maltrate os animais, que são criaturas também de Deus. Não maltrate o teu próximo. Perdoe. Seja capaz de perdoar. Peça perdão quando for necessário. Reconhece os seus erros. Não use ninguém. Não suba por cima de ninguém. Não se ache melhor que ninguém, porque todos nós estamos aqui reencarnados num planeta de provas e expiações. Estamos passando por um processo de transição planetária, então temos aí tantas catástrofes ainda acontecendo, tanta limpeza, tanto desencarne. E não é à toa, é tudo por conta da transição planetária que está vindo. Então temos aí a forte onda de calor, que tem todo um processo de limpeza moral, espiritual. Procure o vídeo do Dr. Bezerra de Menezes falando, a carta psicografada dele falando sobre essa onda de calor, sobre tudo isso que está acontecendo no mundo. Procurem os vídeos do Divaldo Franco, Chico Xavier, entre outros médiuns, pessoas de toda a crença espiritualista falando sobre todo esse propósito que tem da transição planetária, né? Vem aí agora o Apocalipse, no dia 8 de abril, que também tem todo um propósito espiritual nele, não é à toa, por isso muita gente está passando por uma troca de vibracional muito grande, uma troca de emoções assim do nada, uma hora você está bem, outra hora você não sabe o que sente, é uma angústia, é uma tristeza, é uma coisa que você não está sabendo explicar, é porque está sendo trabalhado toda uma limpeza vibracional, gente. Ou você está sendo chamado para isso. Começa a melhorar a sua moral, começa a melhorar sua vida, seus hábitos, seus passos. É importante fazer isso. Se apega mais com a espiritualidade, seja qual for a sua espiritualidade, que você se sentir bem. É católico, evangélico, umbandista, candomblessista, quimbandista, espírita como eu. É espiritualista em geral, mas se apega com a luz, com as coisas boas, pratica o bem, pratica a reforma íntima, faça como Santo Agostinho fazia, sempre avalia no fim do seu dia. Hoje eu só fiz ao próximo o que eu gostaria que fizessem a mim? Hoje eu fui uma boa pessoa? Eu fui melhor que ontem? Começa a fazer isso, gente. É tempo para isso, sabe? Nós estamos passando por um processo de transição, onde o bem se perpetuará, mas ainda haverá um pouquinho de luta, né? Só que a lei de causa e efeito não falha. E Deus é bom, mas é justo. O Criador é bom, mas é justo. A espiritualidade é boa, mas é justa. Então, para nós colhermos coisas boas para ainda esta vida e para as próximas, vamos procurando caminhar bem nessa. Sem ficar se dividindo, se odiando, sabe? Temos aí tantas pessoas boas que têm tanto a nos oferecer. Todo mundo tem a chance de fazer o bem ao próximo. Todo mundo está sujeito a errar em algum momento, falar algo desagradável, agir por influência de obsessores, sabe? Errar, dar um passo errado, e vocês vão cancelar. Por exemplo, a pessoa traz todo um trabalho importante, ou faz uma coisa muito legal que pode agregar tanto para a humanidade. Vamos cancelar ela porque ela teve uma fala assim, assim, assado. Ah, porque ela teve uma atitude errada, eu vou desmerecer todas as outras coisas boas que aquela pessoa faz. Sabe? Todas as outras coisas boas que tem tanto a ensinar, tanto a nos passar, eu vou ignorar, eu vou cancelar, eu vou jogar no lixo por causa de uma atitude errada que a pessoa teve. Como se nós não errássemos. Quem somos nós para julgar a um irmão assim? Sabe? Antes de tirar a trave do olho do teu irmão, retira do teu próprio. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós temos a chance da reencarnação, é para isso, para melhorar. Eu vejo, lamentavelmente, por exemplo, agora pessoas, por exemplo, querendo cancelar a Kardec. Gente, que ignorância. Olha a época que aquele homem viveu.
Se nós estávamos lá reencarnados naquela época, como pessoas brancas, provavelmente você, eu, também éramos, nem que seja um pouquinho racistas. Olha a época que esse homem viveu. Olha todo o trabalho que ele deixou através dos espíritos para a pessoa querer desmerecer tudo que ele deixou, todas as obras importantíssimas, tão valiosas, tão preciosas, porque ele teve uma fala racista na época. Gente, olha a época que esse homem veio e outra, ele já desencarnou. Vocês acham que ele já não aprendeu com isso? Vocês acham que lá ele já não foi corrigido no plano espiritual? Vocês acham que ele já não se redimiu com a espiritualidade? Sabe? E você? Você nunca teve nenhum preconceito na sua vida? Você nunca cometeu nenhum ato preconceituoso na sua vida? Mesmo nos dias de hoje, você é uma pessoa tão correta assim? Tão 100% politicamente correta? Você não tem nada para desconstruir, para melhorar, para evoluir, para ampliar, para aprender? Vocês estão entendendo? Nós cremos na reencarnação justamente para quê? Melhorias, evolução, progresso, porque todos nós já falhamos miseravelmente no passado. Miseravelmente. Você que está me assistindo já foi assassino, já foi ladrão, já foi, sabe? Coisas que você nem queira imaginar. Por isso que a gente fala que não é saudável, não é muito legal você procurar essa coisa do regressão de vidas. Porque pode ser que você não suporte, sabe? Saber certas coisas que você fez. Então, a gente que tem um estudo, a gente tem uma noção de que não é saudável, de que não é muito legal você fazer regressão a vidas passadas, devido a que você pode não suportar o fardo. Procurem, eu vou passar aqui para vocês alguns canais que eu acho interessantíssimos, que abordam vários temas que vocês podem estar vendo. O canal Espírita do professor Luiz Fernando Amaral, o canal Estrada Sem Fim, com o Áureo, tem TV Mundo Maior, tem as páginas do Divaldo Franco, Mansão do Caminho, onde ele faz palestras, nossa, maravilhosas. Tem muitos vídeos de Chico Xavier para vocês verem. Filmes espíritas como Causa e Efeito, Nosso Lar, E a Vida Continua. Nossa, tem tantos filmes bons para ver, gente. Tanta obra, tanta coisa. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, sabe? Os livros de Chico Xavier, que ele tem livros maravilhosos. Os livros do Divaldo Franco. E, sabe, procurem, sabe, se expandir, aprender mais. Não para só numa coisa. Procura bons youtubers também, pessoas que trazem conteúdo bacana na área da Umbanda, para você se expandir, aprender também sobre eles. Candomblé, sabe? Tudo que você achar interessante conhecer da área espiritualista em geral, procura conhecer. Nunca é demais a gente aprender algo novo com o nosso irmão, com a crença do nosso irmão. Somos todos, sabe? Irmandade. Os maçons mesmo têm coisas muito importantes a aprender. Eles estão ligados à educação, saúde, também espiritualidade, sabe? Eles estão ligados com tanta coisa importante para nossa sociedade que vocês... Mas é uma ignorância tão grande para cima deles, gente. Os maçons não são nada dessa conspiração toda que vocês pensam. Ai, nossa, eu já ouvi tanto absurdo sobre os maçons. Nossa, eles estão ligados com os projetos que circulam a maioria da nossa sociedade, envolvendo escolas, envolvendo igrejas, templos de outras crenças, envolvendo hospitais, saúde, instituições. Vocês não têm noção, eles estão envolvidos com tanta coisa bacana. Procura conhecer também o trabalho deles, o que eles passam, sabe, sobre irmandade, fraternidade, sobre coisas de sociedade, de humanismo, de sociedade, solidariedade, sabe? Tem tanto que a gente pode aprender com todo mundo e as pessoas se limitando, se dividindo. Nossa, perdão que minha voz hoje tá péssima. Mas é isso, eu queria deixar esse recado para vocês. Meu vídeo ficou um pouco longo, eu sei, mas eu senti que eu precisava pôr para fora, trazer esse vídeo a vocês. E tem tanto a mais que eu poderia falar, mas eu acho que vai ficar muito longo.
Mas eu espero que vocês assistam esse vídeo com carinho, de coração e mente aberta, de espírito aberto. O meu sagrado saúdo sim. Muita axé, muita bênção, muita luz sobre sua vida. Deus te abençoe, Pai Criador te abençoe. Nosso Mestre Jesus Cristo, modelo e exemplo, te abençoe. Os orixás te abençoe. Toda a espiritualidade de luz a quem você for devoto ou devota, te abençoe grandiosamente. Muita bênção, gente. Tudo de bom.